O episódio de hoje é uma reportagem especial, um pouco diferente do formato que você está acostumado com o Show do Brás. Essa reportagem em tom de denúncia só aconteceu graças aos moradores do município de Roca Salles e ao professor Thomas Juliano, que cedeu o espaço nas suas redes sociais para que essas denúncias fossem feitas. Roca Salles é um município no interior do Rio Grande do Sul que não chama muita atenção e você deve estar se perguntando por que a gente está dando tanto espaço para uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Bom, Roca Salles foi um dos municípios mais atingidos pelas cheias que aconteceram agora, no mês, entre o mês de maio e junho, no Rio Grande do Sul, e estava se recuperando de uma outra enchente em 2023 que já havia destruído a cidade. Mas não é esse o motivo da nossa denúncia. O que acontece é que Roca Salles parece que, apesar de sofrer muito com os problemas das cheias, sofre demasiadamente de um outro problema que assola o Brasil inteiro, mas lá parece que numa proporção um pouco maior. Não é? Políticos ineptos. Roca Salles se tornou um símbolo da ineficiência de um Estado gordo e burocrático que não sabe lidar com grandes tragédias. Hoje, o Show do Brás é reportagem especial Denúncia Roca Salles. Olha, eu quero começar essa nossa primeira parte do programa aqui mostrando as imagens de Roca Salles de 2023. Tá? A gente vai colocar aqui na tela daqui a pouquinho uma imagem. E isso não é da enchente agora, porque é para vocês entenderem o tamanho dos danos. É um cenário de guerra, um cenário apocalíptico que aconteceu com a cidade em setembro de 2023. Né? Infelizmente, as pessoas às vezes têm a memória um pouco curta, mas isso foi tema de reportagens. A mídia deu bastante notoriedade para essa enchente que aconteceu lá em 2023. Mas uma coisa que também, né, se esqueceu além da enchente foi que logo após essa enchente aconteceram uma série de denúncias em relação a alguns vereadores de Roca Salles, mas a gente não está aqui para falar disso agora. É, é isso, essa imagem aí, ó. Isso não é, enfim, de agora, tá? Isso é 2023, que foi menor do que essa enchente de agora. 2023 fez isso na cidade. Bom, a cidade estava se recuperando, terminando de tirar essa quantidade de entulhos, quer dizer, não tem nem um ano, estamos falando de setembro. As cheias começaram em maio deste ano. Meses depois, começou uma nova enchente na cidade. Roca Salles fica ali no Vale do Rio Taquari, não é? E quando eles estavam se recuperando, terminando de tirar esse monte de entulho, de lixo, pessoas perderam casas também, né? Apesar dessa cheia ter sido menor, pessoas ficaram desabrigadas, perderam móveis e a cidade recebeu uma série de doações, tanto de pessoas, de populares, de civis, quanto doações também do Estado, de outras entidades, certo? Recuperando-se disso, começaram essas cheias novamente, não é? E aí que começa então a nossa saga, aí que começa o problema, né, que tornou Roca Salles símbolo dessa ineficiência. De- Quando nós recebemos a primeira denúncia, a segunda denúncia, nós pensamos assim: bom, é de se imaginar que no meio de toda essa confusão, de todo esse caos, vai acontecer algum tipo de gestão ou de distúrbio, não é? No momento de organizar essas doações. Mas a coisa foi tomando um volume desproporcional para uma cidade tão pequena. Eu vou começar contando para vocês uma história da Luísa, um nome fictício. Por quê? Ninguém da cidade quis se identificar e pediu para não ser identificado. Como eu disse, trata-se de uma cidade com menos de 11 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, incluindo os políticos. Então, todas as denúncias, né, vão ser mantidas sob sigilo, como fonte jornalística. A Luísa, ela foi, enfim, até o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e é o palco de boa parte da nossa tragédia, o CRAS de Roca Salles, para buscar, enfim, ajuda, doações, e ela simplesmente foi mandada embora do CRAS dizendo que não havia doações, não havia nenhum tipo de auxílio. Bom, a Luísa, assim como a Luísa, né, tiveram várias outras Luísas nessa mesma situação. O problema é que nós sabemos que chegaram caminhões e caminhões de Roca Salles, inclusive
O jornal Brasil Sem Medo trabalhou, ajudou em uma campanha que foi feita aqui na cidade de Londrina para despachar milhares de reais em medicamento para a cidade de Roca Salles, né? A gente já soube, inclusive, que esses medicamentos chegaram em boas mãos, graças a Deus, parece que não passaram ali pelo CRAS. Mas o que acontece é que a prefeitura estava monopolizando essas doações para se tornar uma espécie de centro distribuidor, de hub, não é, dessas doações. Mas começou a chegar denúncias, assim como veio essa Luísa, veio mais uma, mais 10, mais 20, mais 30 pessoas, primeiramente através do Instagram do Thomas Juliano, que estava fazendo ali a linha de frente na distribuição de doações no Rio Grande do Sul. Depois essas, enfim, denúncias começaram a chegar no perfil de outros influencers grandes ali no Rio Grande do Sul, como o Nego Di, o Colono Badim, não é, de pessoas falando que, olha, a gente vem aqui em Roca Salles e não tem doações. Para onde essas doações estão indo? Né? E, enfim, esse caso da nossa Luísa não é isolado. A gente recebeu várias outras denúncias, né, de moradores com o mesmo problema. Outra denúncia de uma moradora, ela relata aqui pra gente o seguinte, que chegando no CRAS, ela viu um voluntário colocando 5 cestas básicas dentro de um carro. Quando ela pediu a cesta básica, a resposta foi que aquelas ali estavam sendo levadas para pessoas que não podiam ir buscar. Porém, a própria moradora nos informou que a prefeitura diz que isso é proibido, que as pessoas devem ir até o CRAS. Inclusive, a prefeitura de Roca Salles passou a exigir comprovante de residência das pessoas desabrigadas que estavam indo até lá pedir doação, né? Isso agora é o seguinte, isso aí, essa imagem, eu vou pedir para você passar só essa imagem agora e deixa as outras para depois, Dani, porque isso aí é a situação que a moradora foi lá e filmou, então, e nos mandou como denúncia, da situação de como estão as doações em um dos prédios, em um dos galpões do CRAS de Roca Salles. Isso não é um lixão, isso é um prédio do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social de Roca Salles, onde as doações estão amontoadas. Não dá para saber o que é o que nisso aí. Mas calma que vai ficar pior. Calma que vai ficar pior. Bom, a Prefeitura de Roca Salles disse que não era. Ela, não, só um detalhe, não é? A moradora que filmou isso aí recebeu um boletim de ocorrência depois, tá, da própria prefeitura, dizendo que ela estava coagindo os funcionários públicos, né? E ela foi, enfim, proibida de filmar, foi retirada do lugar, mas ela conseguiu enviar essa imagem para a gente. Depois a gente tem umas outras imagens de outros moradores que também nos mandaram imagens. Agora, sim, além do problema com as doações, tem um problema. Vocês imaginam o nível da infraestrutura da cidade, não é? Com isso. A prefeitura e a Câmara não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer com as doações. Eles amontoaram as doações no CRAS. A infraestrutura da cidade está destruída. E as pessoas começaram a denunciar também o descaso das secretarias urbanas e de obra em relação ao problema da infraestrutura. Eu queria que o Dani colocasse aí para a gente um vídeo feito por moradores locais também, da ponte, da única ponte que liga a cidade à principal rodovia que interliga Roca Salles às outras cidades, tá? O vídeo não tem áudio, realmente, tá bom? Porque, enfim, as pessoas estão com medo, estão constrangidas de filmar. Todo mundo que vai lá filmar alguma coisa acaba sendo coagido por algum funcionário público, mas essa é a situação da única ponte da cidade, né? E que, enfim, parece que vai desmoronar a qualquer momento. No Instagram, foi a única maneira que nós conseguimos ter contato com o secretário de Obras, de Infraestrutura e de Urbanismo da cidade. A prefeitura não nos respondeu. O secretário nos mandou uma resposta e eu tirei um print da resposta do secretário e queria colocar para vocês aí na tela o print da resposta do secretário, não é? Que é o Clayton Teloquem, que ele disse que é só quando o trânsito fica parado em cima da ponte que parece que tem um risco maior, né? Então, se não tiver trânsito, né, se não tiver carro, né, secretário, a ponte não cai. Infelizmente, senhor secretário, a ponte ela foi feita para passar carro, não foi feita para enfeitar a cidade. Ela não é um monumento, ela não é uma estátua, não é um enfeite.
né? Ela é uma ponte, né? E o trânsito tem que, né? Então, assim, eu não entendi qual que é, né, o problema, né? Será que se todo mundo passar bem rapidinho não vai acontecer nada? Né? Enfim, essa é a resposta do secretário. E ele, enfim, depois. Eu, inclusive, estou bloqueado nas redes sociais do secretário, que não me respondeu mais. O professor Thomas Juliano, que também encabeçou uma campanha para cobrar resposta do secretário, também está bloqueado. Nós mandamos e-mail para a secretaria avisando dessa reportagem e a secretaria também não nos respondeu. Agora, o que é a narrativa que está acontecendo na cidade? Por que as pessoas começaram a fazer essas denúncias? Bem, a prefeitura recebe doações desde setembro do ano passado, grandes doações, por conta da cheia do ano passado e por conta da enchente desse ano. A conversa que nós tivemos com os moradores de Roca Salles é que a prefeitura passou a juntar, a organizar, a monopolizar as doações recebidas de terceiros para ser o único distribuidor de doações, mas estava segurando, esperando um pouquinho mais para começar a distribuir as doações por conta do período eleitoral que se inicia agora, não é? A partir de agosto. E o secretário, o senhor secretário de Assistência Social, responsável pelo CRAS, que é do mesmo partido do prefeito da cidade, que é do MDB, é aí, né, de acordo com centenas e centenas de pessoas que entraram em contato conosco, pessoas com que nós falamos, entrevistamos em Roca Salles, são pessoas, é o futuro sucessor, é o sucessor do atual prefeito. Então, o que todo mundo comenta na cidade é que eles estão segurando as doações para fazer uma média, fazer uma moral, esperando chegar mais perto do período eleitoral. Só que deu ruim, né? Deu ruim, porque essas doações ficaram empilhadas, ficaram abandonadas. A gente já mostrou um vídeo de uma das doações, de uma doação que estava abandonada. Acho que tem um outro vídeo que mostra um outro galpão do CRAS, esse vídeo aí, que mostra. Esse é um outro galpão também com doações em situação que parece um lixão. Essa moradora que entrou lá e filmou também foi ameaçada. Pediram para ela parar de filmar, dizendo que iriam chamar a polícia, certo? É, Outros moradores que entraram em contato conosco pediram, pelo amor de Deus, para não ter o nome divulgado, porque estavam sendo ameaçados diretamente pela senhora primeira-dama, e a gente não vai gastar todo o nosso cartucho aqui nesse programa, primeira-dama, porque eu tenho os prints da senhora ameaçando esses moradores. Então, se a senhora falar que essa reportagem é fake news, a gente vai mostrar os prints. Tá? Eu tenho os prints de senhora ameaçando os moradores com processo, com defensoria pública, utilizando toda aquela conversa de burocrata, aquela conversa que o povão não entende, para pôr medo nas pessoas, para que elas parem, enfim, não é de mostrar o que está acontecendo na cidade. Fora outras pessoas que também denunciaram, outros repórteres de outros meios de comunicação que estão denunciando, que eu também sei que parece que andaram sofrendo algum tipo de ameaça do pessoal da prefeitura de Roca Salles, não é? A prefeitura trancou o perfil para comentários, ninguém consegue comentar nada. E aí, a gente descobriu uma outra coisa um pouco pior. Eu falei que ficava pior? Pois é. Lembra da enchente de setembro? A prefeitura recebeu doações? A prefeitura, de fato, não repassou. A história de que a prefeitura estava segurando as doações para chegar perto do período eleitoral parece muito verídica. Parece muito verídica. É aquela coisa: tem quatro patas, tem rabo, tem pelo, mia. Parece um gato, deve ser um gato, não é possível, não tem como ser um cachorro, né? Então, assim, sabe, essa história tem quatro patas, tem rabo, tem pelo e tá miando. Então não tem como ser cachorro, é gato. Por quê? A gente recebeu uma imagem de doações que foram enterradas porque elas apodreceram, se perderam, porque se estragaram por conta da enchente. Ou seja, essas doações estavam em Roca Salles antes da cheia agora de maio e elas se perderam. E essa moradora, inclusive, também está sendo ameaçada de processo, né? Foi denunciada aí como fake news, botaram a grande mídia para falar que é uma fake news e não sei o que lá. Mas, né, depois que mostrar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu quero ver o que é fake news, porque
Um outro problema é que é o seguinte, é muito complicado centenas de pessoas combinarem de contarem a mesma mentira. A gente está falando de gente simples, do interior, de gente trabalhadora, de uma cidade de 10 mil habitantes. Isso aí são doações que a prefeitura recebeu antes dessa cheia, na cheia do ano passado, e que ela estava amontoando num prédio público que foi inundado por essa enchente. As doações se perderam, estragaram e eles enterraram tudo para, enfim, não, para desaparecer com a prova do crime, digamos assim, não é? Só que começou a chover mais depois que as águas abaixaram e literalmente, né, a coisa, a merda veio à tona, não é? E por falar em merda vir à tona, quero mostrar para vocês a situação das doações de água mineral em Roca Salles. Todo mundo sabe que as pessoas ficaram sem água por conta das enchentes. Aconteceram campanhas no Brasil inteiro para doar água mineral para o Rio Grande do Sul. As doações foram e a prefeitura de Roca Salles, né, segurou ali as doações, provavelmente para entregar essa água como se fosse a prefeitura que tivesse comprado e doado. A maior parte dessa água são doações de terceiros, são doações de entidades civis, doações de pessoas, de empresários, e a prefeitura armazenou essa água também num quintal, num prédio, numa instalação que pertence também ao CRAS, né? Nessa situação literalmente de merda que vocês vão ver aí no vídeo. Isso aí é um balde de dejetos humanos, de excremento humano. Isso é um balde de cocô, de merda de gente. Tá? Isso aí foi uma pessoa da nossa confiança que esteve lá no local, fez a filmagem, mostrando isso aí, água mineral que foi recebido para doação. Olha a situação, elas estão assim no tempo, tá? No tempo, já deixada de qualquer jeito, e tem um balde de bosta ali junto com a água. O fedor no lugar da pessoa que me informou que era insuportável, né? Então, assim, é esse o pouco caso que a prefeitura está fazendo com as doações, né? Não nos informaram, inclusive, até agora, se recolheram esse balde de excremento ou não, né? Tá tudo desse jeito aí ainda lá em Roca Salles, parece, porque a prefeitura não nos responde. Bom, pode tirar o balde de cocô da tela, não é? E aí o que acontece? Enfim, começaram a chegar então as denúncias dos moradores e a gente teve cuidado aqui de tirar o nome, a foto da maior parte das pessoas, tirar trechos que identificam as pessoas. Eu vou comentar depois alguns trechos que identificam pessoas, porque são conversas em WhatsApp ou algumas conversas que a pessoa fala o lugar onde ela trabalha, então fica um pouco complicado. Muita gente pediu para falar conosco, exigindo sigilo de fonte jornalística. Eu quero comentar, antes de mostrar aqui as imagens, os prints das denúncias, eu quero comentar de uma denúncia que eu recebi por telefone de uma pessoa que trabalha na secretaria responsável por aquela ponte que a gente mostrou ali anteriormente. Essa pessoa trabalha na secretaria, é uma pessoa de um cargo ali de médio escalão, de funcionário concursado, não é? E ela disse que o secretário não sabe, enfim, fazer um memorando, é um inepto, um analfabeto funcional que está no cargo simplesmente por questões políticas, porque é alguém que arrasta muito voto para o prefeito. Assim, você vai falar, poxa, mas isso parece que acontece em tudo quanto é cidade do interior. Pois é, essa situação de Roca Salles é o símbolo, é para mostrar o que acontece, ela é emblemática para mostrar o que acontece com esse estado gordo, inchado, burocrático, ineficiente, diante de uma situação onde realmente o Estado deveria agir. Eu não estou aqui para falar para vocês que o Estado dá uma de anarcocapitalista e falar que a gente tem que acabar com o Estado, nada disso. Entendeu? Não, não é essa a minha posição, enfim. Falo isso de maneira como apresentador e colunista independente aqui dentro do jornal e com direito à opinião, certo? Mas nos momentos em que de fato é necessário que o Estado haja, um Estado totalmente engessado, totalmente enferrujado, carcomido, corrompido, cheio de parentes, tomado por nepotismo, tomado por favores, cargos que são distribuídos como se os cargos pertencessem aos prefeitos, como se o Estado fosse uma extensão do quintal, da propriedade privada deles, na situação em que realmente se faz necessário, o que acontece é essa
insanidade, essa cena de filme pós-apocalipse que nós estamos vendo numa cidadezinha de 10 mil habitantes, que em tese deveria ser muito fácil, muito tranquilo de gerenciar, uma população pequena, uma cidade que tem uma rentabilidade razoável por conta do agro, simplesmente foi... tem um aspecto que foi atingida por uma bomba atômica, né? Que, enfim, a prefeitura simplesmente não sabe o que fazer, está batendo cabeça, porque os cargos são todos ocupados por gente incapaz. Essa é a palavra, são todos um bando de incapazes, além de aparentemente corruptos, não é? Agora eu quero, enfim, mostrar algumas denúncias aqui, vou colocar os prints de algumas denúncias aqui na tela, falando sobre essas doações, tá? Olha aí, ó. Essa daí fala que esse material que a mulher mostra no vídeo é só uma parte, né? De leite tinha 3 pallets, né? Esse comentário da pessoa falando daquele primeiro vídeo das doações enterradas, tá? Olha só, 3 pallets de leite jogado fora, azeite tinha bastante, né? E vai comentando, enfim, tinha um monte de coisa, né? O leite foi levado para o interior em várias viagens de caminhonete, uma caminhonete. A pessoa dá detalhes até da cor da caminhonete, né, que levou o leite lá para... Deixa eu pegar aqui, aqui no meu, aqui, ó. Pronto. Caminhonete vermelha dessas modernas. Segundo os guris que vinham buscar o leite, seria tratado aos animais e as embalagens descartadas. Ou seja, tiveram que jogar o leite para os animais, né? Fala de 3 pallets de leite jogados fora, né? Próximo comentário que fala aqui, ó. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje aqui, ó. Desde a enchente de setembro tem desvio de donativo. O biólogo da prefeitura foi preso por desviar donativos na época também. Cada print desse é de uma pessoa diferente, tá? Até então, lembro que tinha sido afastado, mas também alegou problemas mentais. Ah, por favor, né? Só se for problemas de mau caráter. Essa é a realidade da nossa cidade. Esse grupo de políticos só vai de mal a pior. Tem o detalhe que em outubro tem eleições e muitas cestas básicas são distribuídas nessa época em troca de votos. Esse é o morador que está falando, não é? Aí a prefeitura de Roca Salles fez essa postagem logo em seguida, dizendo que, enfim, que vem a público informar que os desvios de donativos, né, é inverídico, é fake news, é tudo mentira, tudo mais e tal. O problema é que logo depois de fazer essa publicação, a prefeitura fechou essa publicação para comentários. Foi lá, publicou isso aí, ocultou o número de curtidas, a gente não pode ver quantas curtidas receberam, e proibiu as pessoas de comentar. A sessão de comentários foi fechada, não é? E logo em seguida também alguns perfis como o meu e o do professor Thomas Juliano e de uma outra repórter da Revista Oeste, me parece que também foram bloqueados do perfil da prefeitura. E aí as pessoas começaram a entrar em contato conosco novamente após essa situação. Você novamente selecionar aqui algum. Gente, foram centenas, centenas. Eu parei de contar nos 150 e alguma coisa, tá? Então assim, não ia dar tempo de mostrar tudo aqui para vocês. Olha aqui, ó. Por que tu acha que desativaram os comentários? Essa gestão sempre foi extremamente corrupta. A eleição tá aí, muita gente humilde de Roca Salles se vende por uma cesta básica. Aproveitando, não sei se tu soube, mas na enchente de novembro, alguns depósitos da prefeitura alagaram. De novo, a mesma pessoa, outra pessoa contando a mesma história. Tá? Que os depósitos alagaram e foram encontrados móveis e eletrodomésticos novos, muitos colchões que não foram distribuídos para quem precisa. Por que será? Ainda por cima foram incompetentes e deixaram pegar água na época, alegando que perderam a chave. Né? Chega a ser ridículo. Tem um outro comentário aqui de uma pessoa, enfim, dizendo que a família é de Roca Salles e que ela tem atuado aí como voluntário no Corpo a Corpo e todo mundo lá na cidade diz a mesma história sobre os donativos, né? E além de todo o contexto, houve situações das doações que estragaram, de novo, uma outra pessoa falando que as doações estragaram por conta das enchentes do ano passado. Né? Entre setembro e novembro, foram 2 enchentes, na verdade, no ano passado. Né? Ele fala, conhecendo o comportamento coronista do interior, provavelmente serão distribuídas esse ano para compra de votos. Né? Essa seria a investigação que a Câmara
que a Câmara, tão questionável quanto o prefeito, optou por arquivar. Ou seja, houve já um pedido de investigação detalhe, e a Câmara da cidade votou pelo arquivamento da investigação, tá? Então, até agora, a gente não sabe também, né, o quão conivente a Câmara está sendo com a prefeitura em relação a isso. Outra pessoa aqui dizendo: o relato da senhora de Roca Salles não é fake news, é pura verdade. Também sou de. Cara, todo mundo da cidade começou a se manifestar. Né? E ela disse aqui, ó, agradecendo pelo trabalho, porque eu comentei no BSM, no Diário BSM, sobre a situação e o pessoal veio falar comigo. O professor Thomas Juliano pediu para que as pessoas me encaminhassem as denúncias e, enfim, começou aí toda essa série de pessoas aqui. Sem contar que os que trabalham dentro dos centros de distribuição, quando vê que chega coisas melhores, reservam para si. Várias pessoas denunciaram esse comportamento, então também precisa ter uma investigação dos funcionários aí, né, dos centros, do CRAS de Roca Salles, porque tem também dezenas de denúncias de pessoas falando que viram funcionários do CRAS separando objetos de melhor valor para si. Mais outra doação, olha, passando, eu vou passar rapidamente aqui, ó, mais uma denúncia aqui, ó. Sou da cidade também. Tudo que estão te mandando no privado que tu postou é de conhecimento de todos da cidade. Isso aqui chegou pro Thomas Juliano, o Thomas Juliano me encaminhou essa denúncia. Tá? Aqui, ó. Enfim, todo mundo viu, todo mundo sabe, é triste, pá, não sei o que lá. E ele fala de novo da enchente de novembro. Em novembro, meu pai foi até um dos depósitos que alagaram, viu muita coisa que estragou sendo jogada no lixo. Conseguiu pegar talheres que estavam em caixas, né, pessoas que estavam precisando de coisas. Logo depois impediram de pegar, alegando que iriam distribuir depois. Não sei se foi distribuído ou não, mas aí vem o questionamento por que essas coisas estavam estocadas. Por que não foram entregues em setembro para as pessoas que perderam tudo? Ou seja, teve uma enchente em setembro, as pessoas perderam tudo, eles estocaram tudo, aí teve um outro enchente em novembro, perderam tudo, chegou mais doação e as outras doações que chegaram foram novamente alagadas, tá? Tem, enfim, mais uma aqui, ó. Não é fake news. Na enchente de setembro, meu sogro precisava de uma geladeira, havia perdido tudo, mas queria apenas uma geladeira. O aconselharam a ir até o local onde estavam doando alguns móveis eletrodomésticos. Chegando lá, ele foi barrado e falaram para ele que não havia geladeira disponível para doação, mas no local havia sim e ele mesmo viu. O fato era que estavam selecionando as pessoas que recebiam doações. Fake news é a nova desculpa para toda a corrupção e sujeira da péssima administração de Roca Salles. E ela pede: se for repostar, não mostre o meu perfil. Obviamente a gente não mostrou. Aqui a pessoa comentando daqueles vídeos, né? Ele tirou uns prints daqueles vídeos das doações sendo jogadas. E a pessoa aqui, ó, verdade, esse vídeo circulou nos grupos de doações, nos grupos, doações perdidas enquanto diziam ao povo que não tinha nada naquele momento. Alguns voluntários viram e fotografaram, mas logo depois a porta foi trancada para que não pudessem, enfim, doar os itens novos. E agora vem uma das melhores denúncias aqui, ó. Vou descrever em detalhes sobre esse vídeo que circula sobre as doações descartadas no lixo. Na verdade, esse é só o começo dessa sujeira dessa prefeitura. Esse material é doação de setembro ainda, estavam guardados no ginásio pequeno, onde estão as roupas hoje. Aí foram enterrados mais coisas e eu estava lá como voluntário. Foi um caminhão desses que a prefeitura tem, tipo basculante, de papel higiênico e colchões. Acontece que esse material estava lá parado desde setembro e a cheia do início de março pegou. Novamente eles deixaram doações e a enchente pegou de novo, 2 vezes, tá? Não lembro bem o dia que comecei como voluntário, mas fui porque eles estavam pedindo voluntários homens para ajudar das 18 até as 24 horas. No primeiro dia encontrei alguns conhecidos lá e como sou conhecido aqui na cidade, logo um me disse: você vai nos ajudar no ginásio pequeno porque é de confiança. Digo para o senhor, quando entrei lá, não podia acreditar no que estava vendo. O ginásio estava cheio, tudo sujo de barro e molhado. Imagine, pegou toda aquela água da enchente. Aí começamos a limpar. O papel higiênico deu um caminhão de papel higiênico, todo molhado, né? E enfim, encerrou por aqui o relato dele, né? Depois, uma outra parte do relato foi em áudio, eu não posso colocar o áudio porque ele é uma pessoa conhecida na cidade. E no restante do relato do áudio ele conta a mesma coisa que as pessoas contaram. Caminhão vermelho, dos caminhões novos, pallets de leite.
Então, assim, a única manifestação que eu vi da prefeitura foi eles comentando que é uma cidade pequena e há muitas desavenças políticas. Bom, eu não tô vendo aqui. Nenhum, nunca. Eu recebi, deixa eu, para vocês terem ideia, eu não posso falar quem são as pessoas que entraram em contato comigo e me passaram todas essas informações, mas eu recebi denúncias desde tiazinha do Zap a blogueira de esquerda. Tá? Ou seja, não é uma questão política, não é uma questão de esquerda ou direita, não é uma questão de Bolsonaro, Lula, de PT versus sei lá o quê. Não, todo mundo da cidade. A prefeitura de Roca Salles conseguiu uma proeza, pelo menos, unir esquerda e direita da cidade contra o que eles estão fazendo, contra a sua ineficiência, não é? E qual que é o motivo da gente vir aqui trazer isso? Bom, é provável que essa situação tenha acontecido também em outras prefeituras do Rio Grande do Sul, mas a população de Roca Salles, de fato, né, não suportou mais a situação e encontrou quem resolvesse, enfim, dar ouvidos e trazer a denúncia deles a público. Nós imploramos que o Ministério Público use a gravação desse programa, os prints que a gente tem, os vídeos, não é? Obviamente a gente tem o direito, né, legal de preservar aí o sigilo, né, das nossas fontes jornalísticas, né, porque tem pessoas que, enfim, podem ter suas vidas destruídas se vier à tona a identidade delas que estão fazendo essas denúncias. Né, inclusive, algumas pessoas trabalham na prefeitura, pessoas que trabalham na própria administração estão vindo denunciar a administração. Tá? Para que se investigue, para que se faça alguma coisa, porque não é possível que não tenha limite para ineficiência e para corrupção dentro do Estado. É uma situação assim, sabe, que desculpa a piada, mas assim, em tempos de enchente parece que a única situação do povo de Roca Salles é ter que remar contra a maré. Né? Não tem outra saída para essa gente. É uma cidade pequena que ninguém está dando atenção, não dá ibope, não dá voto, né, vai ficar à mercê de quem? Então nós resolvemos abrir esse espaço para dar voz para essas pessoas que também não tem quem os represente, não tem quem fale por eles e que estão sofrendo, estão desabrigados. Né? As pessoas de Roca Salles, ainda hoje, tem muita gente sem casa, andando, vagando pela rua, numa cena digna de um filme de Mad Max, um filme pós-apocalíptico. É um cenário de guerra, é desolador. Enquanto nós temos denúncias da prefeitura jogando comida, leite, água, papel higiênico, geladeira, enfim, jogando itens de necessidade básica que poderia fazer uma diferença imensa na vida de quem não tem nada nesse momento. Quem não tem nada, um talher, uma geladeira, papel higiênico limpo e seco. É assim, é um pedacinho do paraíso na vida de quem está desabrigado. Quem está no meio da enchente, quem está no meio do barro, quem está enfim, literalmente ali no meio da lama, da merda, do esgoto, porque vocês imaginem o cheiro que está a situação agora, a situação da higiene pessoal, do saneamento básico dessas pessoas. E a prefeitura jogando itens de limpeza, de saneamento básico, de alimentos, móveis, eletrodomésticos no lixo. Ainda tem dezenas de denúncias sobre o auxílio aluguel que a prefeitura deveria pagar de R$ 3.000 e que não chega para as pessoas, né? Pessoas que estão sendo classificadas como classe média e por isso não podem receber o auxílio do CRAS, né? A Roca Salles inventou uma nova categoria de classe média, o classe média desabrigado. Né? Enfim, como que você. No Brasil é muito fácil ser de classe média, até desabrigado é classe média agora em Roca Salles. Então, assim, alguém precisa fazer alguma coisa, nós estamos fazendo a nossa parte. Queremos que os moradores de Roca Salles continuem contando conosco, pedimos que compartilhem esse vídeo para que ele chegue em autoridade, chegue no maior número de pessoas. E, novamente, Prefeitura de Roca Salles, estamos abertos para uma resposta de vocês que não seja fake news, porque é tudo que vocês falaram até agora, né? Eu marquei vocês em vários stories no Instagram e vocês ignoraram-me completamente. Então, né, ainda dou para vocês essa colher de chá para que vocês também se manifestem. O BSM é um espaço democrático e certamente quero ouvir a versão de vocês. Né? Como vocês não se manifestaram, eu falei, inclusive, publicamente na internet essa semana, né, que hoje, nessa data aqui, 20 de junho, seria gravado a reportagem. Ela vai ao ar na próxima semana e que era o prazo que vocês tinham para entrar em contato conosco, que vocês ignoraram, mas como a gente é bem legal, se vocês entrarem em contato depois, a gente cede um espaço para a gente
ouvir aí a versão de vocês, querer saber o que vocês têm a falar sobre isso. Esse foi o Show do Brás, reportagem especial denúncia de Roca Salles. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Esse é um programa especial do Brasil Sem Medo. Se você está vendo esse programa em qualquer rede social, tem um link aqui embaixo para você conhecer o site do Brasil Sem Medo, baixar o nosso aplicativo e assinar o Brasil Sem Medo. O Brasil Sem Medo não tem verba de governo, não tem verba de político, não tem patrocínio de empresas, ele vive apenas dos seus assinantes. Então, assinem o Brasil Sem Medo para que a gente possa continuar fazendo, de fato, jornalismo independente, sem rabo preso com ninguém. Eu sou o Brás Oscar, esse foi o Show do Brás. Até a próxima. Tchau, tchau.